Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui em nome de Jesus. Sentem, por favor, fiquem à vontade. Com certeza uma noite de bênção e de vitória nós teremos. Amém? É muito bom estar aqui. Recebi aí o pastor William nos dando a oportunidade de trazer uma palavra para vocês e de abençoá-los aqui nessa noite. Eu sei que a palavra de Deus, ela é que nos garante condições de vencer qualquer que seja o ataque do inimigo. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né? Se o Senhor não edificar a casa, todo o trabalho nosso é em vão. E olha que a gente às vezes trabalha muito em vão. Nós tentamos fazer muitas coisas da nossa maneira, nós tentamos edificar da nossa forma, só que não dá para fazer as coisas de qualquer forma. Não basta querer construir uma casa e simplesmente colocar um tijolo em cima do outro. Existem regras para as construções, não existem? Aqueles que se aventuram a construir um imóvel sem a participação de um engenheiro, do arquiteto, ele pode se dar muito mal. E às vezes isso acontece. Quantas construções desabam lá no Brasil, pelo menos eu já vi alguns casos, né? Eu não sei como que é por aqui, mas lá no Brasil, quantas vezes as construções são feitas de forma irregular, constrói-se mais um pavimento, e às vezes quer se construir mais um, e se faz um outro, mas não se tem alicerce para tudo aquilo. E toda casa sem alicerce, o que acontece com ela? Ela vai cair, ela vai ruir. As rachaduras começam a existir, daqui a pouco compromete toda a estrutura, vai lá a Defesa Civil e diz, olha, está interditado, não tem mais como continuar, e aí por fim, a casa tem que ser demolida, não há nem como ser aproveitada. E às vezes as famílias acontecem isso, as construções são feitas de forma sem consultar o engenheiro, né? O verdadeiro engenheiro de qualquer construção, que é o Senhor Jesus, e a gente não consulta, faz as coisas da nossa maneira, encontramos alguém, se diz, ela é minha princesa encantada, ele é meu príncipe encantado, e às vezes o príncipe vira sapo, né? Não o sapo vira príncipe, às vezes o efeito é o contrário. Então se constrói às vezes de forma errada, sem consultar a Deus, aí os problemas vêm, cria-se os filhos sem consultar a Deus, e a gente vai fazendo, né? Vai deixando a vida levar de qualquer jeito. E o final da história é aquela tragédia. É ver todo o empenho, todo um esforço, todo um trabalho, toda uma dedicação, todos os sonhos se frustrando. E aquilo que deveria ser uma grande bênção, às vezes a gente olha e diz, meu Deus, a pessoa tem tudo para ser feliz. E por que não é feliz? A pessoa tem tudo para realmente viver uma vida vitoriosa. E por que não vive uma vida vitoriosa? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Em vão. Se o Senhor não vigiar também a cidade, em vão também trabalham lá os sentinelas. Então todo esforço humano torna-se ou resulta-se em nada quando Deus não participa dessa construção. Amém? Daqui a pouquinho nós vamos ter uma palavra aqui, já vou trazer essa palavra, e vai ser uma bênção para nós em nome de Cristo. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês aqui a minha esposa. Essa aqui foi a bênção que Deus me deu, alguns já conheceram na reunião que nós tivemos. Tá ligado? Não? Boa noite, em nome de Jesus. Que bom ver as irmãs, os irmãos que estiveram lá na segunda-feira, né? Quem esteve lá na segunda-feira, jantar de casais, que bom. E conhecer também novas pessoas que estão hoje à noite aqui, que Deus possa falar muitíssimo aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus por isso. Essa aqui é a bênção que Jesus me deu. Ela veio lá da Colômbia. Deus me trouxe uma bênção importada, né? E nos deu 3 filhos, que é o Lucas, o Paulo e o Daniel, que ficaram lá no Brasil, cheio de vontade de vir, mas não foi dessa vez, né? Uma próxima, quem sabe eles vêm para estar com a gente, mas já são todos já grandes. Meu filho Lucas está com 24 anos, né? O mais velho, o do meio está com, me ajuda aí, Cristiane,
Está com 21 e não é isso? Não, 21. 21. E depois o mais novo está com 22, o do meio, e o mais novo está com 19. Então está aí. Diz que o homem tem uma dificuldade de guardar as datas, não? Mas enfim, aí a gente tem uma ajudadora que nos ajuda a lembrar. Isso é bom. Nós vamos começar aqui a mensagem de hoje. Eu começo com você em Isaías 32. Eu começo com você aqui em Isaías capítulo 32. Vamos ver alguns versículos, tá? Vamos passear um pouquinho na Bíblia. Eu começo aqui em Isaías capítulo 32. Eu leio com você o versículo de número 18. Eu gostaria que você lesse comigo em voz alta, pode ser? Vamos ver, não sei se você tem a mesma tradução, mas tem aí nas telas. Aí facilita para todo mundo ler junto com a gente. Vamos ver se todo mundo tomou café, almoçou, lanchou, não sei se já jantou ou não. Mas vamos juntos? Podemos? E o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras, e em lugares quietos e descanso. Ainda que caia a saraiva e caia o bosque, a cidade seja inteiramente abalada ou abatida, tem medo da sua tradução. Então, olha só que coisa séria, que promessa tremenda nós temos de Deus aqui. Ele diz: o meu povo, tem alguém aqui que é povo de Deus? Quem é povo de Deus? Você é de Deus? Então, maravilha. Então, o meu povo habitará em moradas de paz. Diga: minha casa tem que ser um lugar de paz. Nós não podemos aceitar outra coisa para a nossa casa. O nosso lar não pode ser um lugar de conflito, de guerra. E olha que às vezes tem marido em guerra com a esposa em guerra com o marido. Filhos em guerra com os pais em guerra com os filhos. Mas deveria ser assim? Não, esse não é o padrão que Deus estabeleceu, não. A Escritura diz: o meu povo habitará em moradas de paz. Então, na nossa casa tem que haver paz. Alguém pode dar uma colinha aqui e me ajudar a lembrar? Quem é a nossa paz? Quem é a nossa paz? Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a nossa paz. É impossível ter paz se Jesus não estiver nessa casa. É impossível. Aliás, onde Jesus não está, só tem problema. Onde Jesus não se faz presente, através da sua palavra, através do seu espírito, só há dificuldades, só há sofrimentos. Se queremos realmente ter e viver o que o texto bíblico está nos dizendo, nós precisamos ter Jesus dentro do nosso lar. Amém? Fala para o vizinho: vamos levar Jesus para casa então. Não é? Zaqueu um dia disse lá, aliás, o Senhor Jesus disse a Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Oh, maravilha! Jesus, vem pousar na minha casa, não é? Todo mundo gostaria de levar Jesus para casa naquele dia. Mas quem levou Jesus para casa foi um cobrador de impostos, um homem que era desonesto, um homem desqualificado pela sociedade da época, um homem não muito bem visto pelas pessoas pelos erros que cometia. E com isso tudo, mesmo assim, Jesus foi à casa de Zaqueu. Só que a casa de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Nunca mais foi a mesma. Quando Jesus entrou naquela casa, as coisas mudaram. Amém? E é isso que tem que acontecer na nossa casa. Quando Jesus entra na nossa casa, as coisas mudam. E glória a Deus que muda para melhor, né? Muda para melhor. Quando Jesus entra no nosso lar, entra na nossa vida, Ele restaura o que está fora do lugar. Ele põe as coisas no seu devido lugar. Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma. Ele faz essa obra maravilhosa. E como faz? Eu sou testemunha disso. E acredito que muitos aqui já devem ter provado disso também. Na minha casa, a situação era tão séria no relacionamento dos meus pais, que eu olhava para os meus pais, para as atitudes que eles tinham de conflitos, de guerra, né? Eles não conheciam Jesus. Eu venho de uma família espírita, meu pai era do candomblé, minha mãe de centro também de Benza Branca, e eu frequentava junto com a minha mãe. E a família era muito, muito conturbada, muitos problemas, muitos mesmo. Muitos problemas.
Ao ponto de eu não lidar com meu pai, eu ameaçava meu pai de morte, ameaçava dizer que eu ia matá-lo. Se ele tocasse na minha mãe, eu dizia, se tocar na minha mãe eu te mato. Enfrentava ele, isso garoto, 15 anos de idade, botava o dedo na cara do meu pai e disse, se tocar na minha mãe eu te mato. Por causa dos problemas que eles tinham, das guerras que eles viviam, dos conflitos que eles tinham dentro de casa, nós não tínhamos paz. Não tínhamos Jesus. Não tem como ter paz. Então era muito conflito entre a minha família. Situações de relacionamento que os meus pais tinham com problemas, as crises deles, as dificuldades deles. Quantas vezes eu, quando jovem, eu ouvia da minha mãe assim, eu só não largo teu pai por tua causa. Aquilo me matava por dentro, porque eu havia sofrendo. Eu tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade, e eu ouvia isso constantemente da minha mãe. Eu só não largo teu pai por tua causa. Por quê? Isso me fazia sentir culpado, né? Como se eu fosse o causador do sofrimento que a minha mãe tinha. Ela não tinha entendimento, não sabia, mas aquilo estava me machucando demais por dentro. E isso tudo me fazia ficar revoltado contra o meu pai. E aí eu gostava e amava meu pai. Mas dentro de mim eu tinha uma revolta contra ele por causa daquilo que ele fazia de errado, por não conhecer Jesus. Pela vida promíscua, enfim, pelas coisas erradas que fazia. E aquilo tudo me fazia ficar com muita revolta, com ódio no coração. E quanto sofrimento. Chegando ao ponto, eu me lembro na época de dizer, eu dizia para minha mãe mesmo, eu dizia para outras pessoas, eu nunca vou casar. Porque para viver esse inferno que eu vivo dentro de casa, eu não quero casar. Nunca vou casar. Você viu que esse nunca não funcionou, porque eu casei, né? Só que eu casei porque Jesus entrou na minha vida, porque senão eu acho que eu tinha mantido aquela mesma postura. Por falta de entendimento. O problema não está no casamento. O problema está nas pessoas que casaram. A instituição casamento foi instituída por Deus. O casamento é uma bênção, pessoal. Mas o problema é que as pessoas que às vezes casam e não vivem o que a palavra fala. Não têm entendimento. E isso faz com que os seus lares se destruam. Quer ver? Olha o que está aqui, nós estamos aqui pertinho. Salmo 49, 20. Salmo 49, versículo 20. Olha o que diz o versículo. Diz assim: o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Você sabe que casamento é uma posição de honra? Hebreus diz que digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula. Ocupar uma posição como esta, como um homem casado, uma mulher casada, cadê os casados que a gente tem aqui? Muitos casados, olha só. Então, você que é casado, você que é casada, você está ocupando uma posição de honra. Só que se você não tiver entendimento, você vai perecer igual os animais. É isso que muita gente tem vivido. Por isso muitos casamentos estão perecendo. Por falta de entendimento, o povo perece. Não é isso? Mas quando a gente tem o entendimento da palavra, nós não vamos perecer. O nosso lar será uma morada de paz. Se tivermos entendimento. Se não tivermos entendimento, nós vamos ter problemas dentro de casa. E, na verdade, mesmo tendo entendimento, problemas teremos. Não vamos dizer que não temos, tá? Os problemas surgem. Mas com entendimento, nós conseguimos trazer a solução. Mas sem entendimento, a gente perece. Os problemas vêm, como a Bíblia diz para a gente, quando Jesus contou a parábola explicando que a casa construída sobre a rocha, como a casa construída sobre areia. Ambas sofrem os mesmos fenômenos da natureza, não é isso? A chuva cai, os rios correm e o vento bate com força contra aquelas casas. Só que ambas as casas sofrem os mesmos efeitos.
porém os resultados são diferentes. E por que são diferentes? Porque a casa edificada sobre a rocha resiste aos ataques. A casa construída sobre areia, ela desmorona. Então, quando a gente não tem entendimento, por mais que ocupemos uma posição de honra, a gente não consegue resistir aos problemas quando eles se levantam contra a nossa vida. E isso em qualquer área da vida. Ocupar uma posição com o Filho de Deus. Você quer uma posição como essa, uma posição de honra maior do que essa? Quem éramos nós, pessoal? Antes de conhecer Jesus, a Bíblia diz que inimigos de Deus, é o que a Bíblia diz que nós éramos. Éramos inimigos de Deus, alheio às promessas, quer dizer, não tínhamos direito a promessa nenhuma. Não éramos cidadãos do reino dos céus, não fazíamos parte do povo de Deus. Quem éramos nós? Pecadores, ímpios, reservados para a ira futura, diz a palavra. Era isso que nós éramos. Mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus veio e nos alcançou. E quando essa misericórdia de Deus nos alcançou, e nós então reconhecemos que precisávamos de Jesus como Senhor de nossas vidas, e a Ele entregamos a nossa vida, e recebemos a Cristo como nosso Salvador, nessa hora de João 1,12, o Senhor nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Oh, coisa boa! Nos tornamos filhos, e como filhos nos tornamos herdeiros de Deus também, participantes da herança, passamos a ser cidadãos do reino dos céus. Nos tornamos membros da família de Deus, amém, pessoal? Nós somos membros da família mais importante da face da terra e do universo. É a família de Deus. Nos tornamos membros da família de Deus quando assumimos Cristo como nosso Salvador, amém? Diga glória a Deus. E se somos tudo isso, meu irmão, temos que assumir a nossa posição como pessoas que têm direito a viver essa bênção de Deus. Mas para tudo isso precisamos ter entendimento. Porque se não tivermos entendimento, podemos, apesar de ocupar posições de honra, seja na vida conjugal, seja na vida espiritual, seja na vida profissional, seja em qualquer área da vida. Se a gente não tiver entendimento, vamos perecer. E é isso que a gente não quer que aconteça, não é? Então precisamos buscar de Deus esse entendimento, essa sabedoria que o Senhor nos dá para edificarmos as nossas vidas em sua presença. Amém? Volta comigo lá para Isaías 32, vamos voltar lá, a gente vai dar um passeiozinho na Bíblia, hein? Rapidinho lá. Isaías, capítulo 32. Aí ele diz então: o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras. Poxa, que coisa boa! Nós sabemos que o diabo, nosso adversário, vive em derredor, não é? Bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Mas enquanto estamos nessa morada segura, o leão, o máximo que ele pode fazer é querer nos assustar com o rugido dele. Porque é só barulho que vai chegar aos nossos ouvidos. Mas a nossa casa estará bem segura em Deus, de maneira que Ele não pode nos causar mal nenhum. E é o que a Escritura afirma para a gente, não é? A Bíblia diz que aquele que é de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não pode tocar. Ele tenta tocar no filho, ele tenta tocar no cônjuge, ele tenta tocar nas nossas emoções, ele tenta abalar a gente, ele quer nos desestruturar, ele quer fazer com que a gente não reconheça que a morada que habitamos é uma morada segura. Estamos completamente seguros em Deus. Amém? Hoje, lá no programa de manhã, na rádio, perguntaram: mas como é que vocês vivem? Como é que vocês vivem no Rio de Janeiro, né? Como se tanta violência, não sei mais o que e tal. Mas quem está na morada segura de Deus pode até passar no meio de um esquadrão, como disse lá o Davi, e não tem mal que vai nos atingir, né? Deus vai nos guardar sempre. A Bíblia diz que Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída, né? Ele vai guardar tanto a nossa entrada quanto a nossa saída. Ele vai estar conosco em qualquer momento da nossa caminhada. Isso é muito bom, né? Então ele diz para a gente aqui: o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras. Olha agora: e em lugares quietos
de descanso. Oh, coisa boa, né? Então a pessoa vai para casa com vontade de ir para casa, né? Encontrar a esposa e dar um abraço, um amasso nela de uma vez, né? E pegar e dar um beijo na esposa, nos filhos, não é? Estar junto da família, porque é um lugar de paz. É um lugar onde o Senhor se faz presente. E eu volto a dizer que não é um local onde existem pessoas perfeitas, mas é um lugar onde o Senhor pode trabalhar os corações e ensiná-los. Quando os nossos corações são moldáveis, quando nós permitimos que Deus trabalhe em nós. E se tem um lugar que a gente vive o Evangelho, é dentro de casa. Ou pelo menos deveríamos viver. Não é? Porque se formos praticantes da palavra, temos toda oportunidade de viver o Evangelho. São lugares que a gente tem que viver o que a palavra fala, dentro de casa. Outro lugar que tem que se viver o Evangelho, na igreja. Dá uma olhadinha do seu lado aí, perto de você, da sua frente, atrás. Dá uma olhadinha no irmão aí, ó. Na irmã. Somos todos diferentes, não somos? Somos ou não somos? Tem gente aqui de São Paulo, não tem não? Quem é de São Paulo aí? Levante a mão aí. Quem é de São Paulo? Aí, ó. Quem é do Rio de Janeiro? Quem é do Nordeste? Quem mais? Da onde mais? Quem é do Sul? De Minas Gerais. Uai. Opa, se eu jogar um queijozinho aí, eu acho que a turma vai mostrar quem é, de onde veio. Quem é de Minas Gerais aí? Olha, minha mãe é mineira também. São os mineiros. Onde mais? De Goiás. Quem é de Goiás? Do Espírito Santo. O que é isso? Tem o Brasil inteiro aqui, pessoal? Tem o Brasil todo aqui? Onde mais? E quem é daqui do Mato Grosso também tem? Mato Grosso também tem. Mato Grosso. Tem gente de tudo quanto é lugar. Tem gente de Brasília, tem gente de... Onde mais aí? Enfim, aí vai. Amazonas, aí vai. O Brasil todo. Ou seja, todos nós podemos ser de lugares diferentes. Temos sido criados de formas diferentes. Mas aqui, não importa se você é muito culto, ou se você nunca foi à escola. Não importa se você tem muito recurso financeiro, ou se você não tem recurso financeiro nenhum. Na verdade, não importa nada disso. Quando nós nos convertemos a Cristo, todos nós nos tornamos irmãos. Membros de uma só família. Membro de uma mesma família. Você pode dizer, não, pastor, eu sou filho único. Deus te fez agora, como diz o Salmo 68, o Senhor faz o solitário viver em família, né? Ele te colocou numa família bem grande, viu, meu? Não. Então, se você era filho único, era, né? Que agora não é mais filho único, não. Deus te botou numa família de muitos irmãos, não é isso? De muitos irmãos. E nós precisamos aprender a lidar com os irmãos. Porque os irmãos são diferentes, não são? E às vezes tem irmãos que brigam, viu? Tem irmãos que às vezes brigam. Tem irmãos que têm dificuldades de se relacionar um com o outro. Mas são membros de uma mesma família. E aí precisam aprender a perdoar, a tolerar. A Bíblia diz que a gente tem que suportar uns aos outros. Fala para o irmão, eu vou te suportar, irmão. Eu vou te suportar. Por amor a Jesus, eu vou te suportar. Não é não? Às vezes não é tão difícil suportar essa pessoa. Às vezes não é não. É uma pessoa legal, uma pessoa gente boa. Então não é tão difícil. Mas a gente tem que aprender a conviver em família. A viver tudo isso que a Bíblia Sagrada nos propõe. E temos esse local de descanso. Fazer desse lugar o local onde a gente encontra esse apoio. Esse lugar onde a gente encontra um refrigério. Quando a gente mais está precisando, aí o pastor William vai ser usado por Deus para trazer uma palavra que vai aquietar o seu coração. Que vai lhe trazer a paz que você precisa. O socorro que você tem necessidade. Nós não somos o socorro de ninguém. Mas a Bíblia diz que o Senhor está entre aqueles que nos ajudam.
Então o Senhor usa pessoas para nos ajudar. Nós não somos o socorro de ninguém, o nosso socorro é o Senhor, né? Mas Ele usa as pessoas para ser instrumentos dEle para nos abençoar. Amém? E é importante que nós tenhamos esse lugar quieto de descanso, essa morada. Ainda que caia a saraiva lá fora. Ainda que caia o bosque. E a cidade seja inteiramente abatida. Nós estamos em Deus, vamos nos conservar em Deus, vamos permanecer nele, vamos viver o que o Senhor Deus planejou. Amém? Então, como deve ser a casa do justo? Como deve ser a casa do povo de Deus, pessoal? Um lugar de paz, um lugar de segurança, um lugar quieto e de descanso. Essa tem que ser a casa do Filho de Deus. Vem comigo ao livro de Provérbios, por favor. Veja comigo o que diz a palavra. Provérbios 14. Vamos lá. Provérbios 14. Provérbios 14, versículo de número 11, eu leio com você. Aqui nós vemos a casa do ímpio e a casa do justo. A casa dos ímpios, o que vai acontecer? Se desfará. Aquela casa de uma pessoa que não pratica a palavra, essa casa vai se desfazer. É como eu tenho falado desde o começo. A pessoa não está edificando a casa na rocha, o arquiteto Jesus, o engenheiro Jesus não está participando dessa construção, dessa edificação. Quando cai a chuva, quando os rios correm, quando o vento bate com força nessa casa, essa casa se desfaz. Ela não aguenta. É um casamento que não tem estrutura para aguentar. É uma situação que a droga vence a família. É uma situação em que a opressão destrói o lar. A traição prevalece no casamento. A situação vem e o diabo vem, parece que furioso, para querer acabar com tudo, e a pessoa não está conseguindo habitar num lugar de paz, de segurança, quieto, de descanso. E aí o inimigo entra e causa um estrago. A casa dos ímpios se desfará. Mas vamos ler a continuação do versículo, todo mundo junto em voz alta, vamos lá? Mas a tenda dos retos florescerá. Oh, aleluia! Mas a casa de quem pratica o que a palavra de Deus diz, vai florescer. Vai florescer. Essa casa vai florescer. Vai ser igualzinho aquele jardim. Já viu quando chega a primavera, né? E começa lá, aquela florzinha começa a brotar, surgir lá, do nada um botãozinho de uma flor, e ela abre, né? Desabrocha aquela coisa toda, e no meio daquele monte de verde, surge aquela flor bonita. Ele vai florescer. Vai se destacar, vai chamar a atenção, vai ser como uma luz em meio a tamanhas trevas que o rodeiam. As pessoas vão olhar para o nosso lar e vão dizer: poxa, que lar bonito, que casal bonito, que família abençoada, que lar feliz. Por quê? Porque se vive a palavra, porque se pratica o evangelho. Ninguém tem que ter inveja da casa de alguém que é bem sucedido, não. A inveja é a podridão dos ossos, diz a Bíblia, né? Então não tem que ter inveja de ninguém, não. Porém, devemos entender que da mesma maneira que o Senhor faz florescer a vida de alguém, Ele pode fazer a nossa também florescer. Basta que nos tornemos esses justos que terão esses retos, esses praticantes da palavra. E o nosso lar florescerá também e será um lar de paz. Amém? Um lugar de sossego, de segurança. Um lugar onde o Senhor se faz presente. E é o que Deus quer que aconteça. Vem comigo ao Salmo 118. Salmo 118. O Salmo 118, versículo 15, eu leio com você. Salmo 118, versículo 15. Que diz: nas tendas dos justos, a voz de quê? De júbilo e de salvação. Na casa do justo, você ouve ali alegria. Há júbilo, alegria na casa do justo. Que mais?
e salvação. Ali nessa casa, a destra do Senhor faz o quê? Faz proezas. Olha que coisa bonita. Na casa dessa pessoa que está praticando o que a palavra diz, que é um servo de Deus, que pratica o que a Escritura ensina, ou na casa dessa pessoa, a voz de júbilo e de salvação. Meu irmão, nós precisamos olhar para a nossa casa e ver como é que a nossa casa está. Se os filhos respeitam os pais, se os pais também respeitam os filhos. Precisamos ver como é que o casal está. Se a esposa está respeitando o marido, e se o marido respeita a esposa. Aliás, 1 de Pedro 3 diz que se não houver essa junção, esse entendimento no coabitar desse casal, até as orações deixam de ser respondidas. Então precisamos viver com entendimento com o cônjuge. Amém? Precisamos tratar um ao outro com respeito, com amor, com fidelidade, para que realmente a bênção de Deus se faça presente dentro desse casamento. Caso contrário, não vai ser um lugar de paz, não vai ser um lugar de sossego, não vai ser um lugar de segurança. Mas na casa do justo há voz de júbilo e de salvação. Então as pessoas vão tomar o nosso lar como referência. Quando a pessoa souber, está passando por problema, vive uma dificuldade, ela vai ter o prazer de ir atrás da gente e de nos perguntar: amigo, como é que você consegue ter essa alegria? Como é que você consegue criar os seus filhos dessa maneira? Sabemos que na América, a notícia que a gente tem é que muitos jovens andam se perdendo, não é isso? Não é isso? Quantos estão se envolvendo com drogas? Quantos abandonam o lar muito cedo? Quantos perdem os princípios e valores? Mas a Bíblia diz: ensina o pequenino o caminho que ele deve andar, e crescendo não se desviará dele. Quem tem filhos pequenos aí? Tem? A Bíblia diz para a gente que nós temos que criá-los em disciplina, né? Porque a Bíblia diz que o filho entregue a si mesmo perturbará a alma da sua mãe. O papel de instruir os filhos são dos pais. De ensinar os filhos o caminho de Deus, esse papel é dos pais. A igreja assessora, a igreja dá o apoio. A igreja tem as escolinhas, né? Onde as crianças vão ser ensinadas a palavra de Deus desde pequeno. Mas de que adianta a gente aqui ensinar o que a palavra de Deus fala, se em casa o pai e a mãe desensina, né? Desconstrói o que foi construído. Porque nós, pais, precisamos servir de referência para os nossos filhos. E servimos, tá? Queira ou não, servimos. Quando a maneira que uma esposa trata o marido é a maneira que a filha tende a tratar o futuro marido dela. A maneira que o pai trata a sua esposa é a maneira que o seu filho futuramente tratará a esposa dele. Não é isso? A gente acaba reproduzindo aquilo que nós vivemos. Não é assim? Quantos aqui lembram que em algum momento você olhou para o seu cônjuge e disse: você parece muito com teu pai, você parece muito com a tua mãe? Já tem gente até amarrando aí já. Está amarrado, acorrentado e o que mais for possível fazer, né? Pois é. Mas alguns lembram, não lembram? Lembram ou não lembram? Muitos lembram. Lembram o sogro, lembram a sogra, né? Deus me defenda, né? Deus me livre, Senhor. Deus me livre. Mas muitos lembram, porque até de forma inconsciente. A gente absorve, a gente aprende com os nossos pais, né, de uma forma natural, porque convivemos com eles, aprendemos com eles, vivemos ao lado deles. E a tendência é que a gente acabe reproduzindo no nosso lar o que vimos dentro da nossa casa. E por isso é importantíssimo a gente ter como padrão o reino de Deus, o que a palavra de Deus estabelece. Porque se não for assim, o que vai acontecer é que a gente pode reproduzir um monte de coisa errada. Aprendemos assim, mas o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz isso, isso, isso. Então não é
de acordo com o que eu aprendi. Então eu tenho que descartar o que eu aprendi e ficar com aquilo que Deus me ensina na sua palavra. Caso contrário, eu vou ter problemas. E isso serve para todos nós. Amém, pessoal? Mas vamos encerrando por aqui, que senão daqui a pouco a gente faz vigília, né? Mas vamos a uma palavra para a gente encerrar agora. Isaías 42. Começamos no 32 e vamos terminar no 42. Isaías, capítulo de número 42. Só que apesar da gente saber tudo isso, a gente sabe que na prática, no dia a dia, o inimigo tem entrado dentro dos lares e tem causado um prejuízo muito alto dentro das famílias, e isso é muito preocupante. Aqui no livro de Isaías, capítulo 42, o Senhor Deus começa dizendo assim no verso 16: E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Tem muita coisa torta ainda na nossa vida, pessoal. Talvez nós, maridos, não estejamos sendo os maridos segundo o coração de Deus ainda. Talvez vocês, esposas, não sejam ainda aquela esposa, uma mulher segundo o coração de Deus de fato ainda. Talvez nós, pais, temos falhado e muito na criação dos nossos filhos. Talvez nós, filhos, não temos sido aqueles filhos que o Senhor espera que sejamos. E assim por diante. Pode ser que existam muitas coisas na nossa vida que ainda precisam ser endireitadas. Provérbios 3 diz: reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. À medida em que a gente for reconhecendo o que a Escritura fala, Deus vai fazer a obra nas nossas vidas. Ele diz: guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Há um caminho mais excelente para a gente trilhar. Há um caminho que Deus estabeleceu que andássemos. Esse caminho é Jesus, não é outro. Essa é a vereda direita que nós temos que caminhar nela. À medida em que nós fomos lendo as Escrituras e observando o que ela fala e colocando em prática aquilo que o Senhor Deus nos ensina, a nossa vida vai se endireitando, amém, pessoal? As coisas vão sendo corrigidas, ajustadas no nosso dia a dia. Aí nós vamos ver as coisas acertadas realmente. Agora precisamos ter um coração maleável, trabalhável por Deus, um coração que se dispõe a ser trabalhado por Deus. Porque quando a gente começa a achar, eu já sei, eu conheço, eu entendo, eu já sou casado há muitos anos, não tem ninguém para me ensinar nada, eu sei o que eu faço da minha vida. Ok, muita gente pode dizer tudo isso, porém, realmente a verdade é que a gente não sabe nada. Nós vamos ter um coração disposto a aprender com quem tem condição de nos ensinar, que é o Senhor. O Espírito Santo quer nos ajudar. E não há nada que ainda não possa ser melhor. Se já está bom, pode ser melhor. Pode ficar melhor. A Bíblia diz para a gente que a luz do justo é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. A vontade de Deus é que as coisas melhorem, não que elas piorem. A Escritura diz em Eclesiastes que o final das coisas é melhor do que o início delas. Só que tem muita gente vivendo hoje como se o passado fosse melhor do que o presente. Então as coisas não estão melhorando, mas é para melhorar. Nós vamos rever algumas coisas na nossa vida. Talvez estejamos cegos. Talvez estejamos surdos. Talvez estejamos fazendo as coisas da nossa maneira. E por isso o lar ainda não está como a gente gostaria que estivesse. Ou melhor do que isso, como Deus gostaria que ele estivesse. Mas diz o Senhor: eu guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Deus quer fazer isso na nossa vida. Essas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Que tremenda promessa de Deus para a nossa vida. Então precisamos reconhecer isso. Ele diz no verso 17: tornarão atrás e confundir-se-ão,
de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Claro que quem confia em outra coisa a não ser em Deus comete um grave erro, e essas pessoas realmente serão confundidas, enxergarão mais tarde e terão vergonha do que fizeram, de adorarem um pedaço de pau, de madeira, de gesso, de pedra, coisa do tipo. Verso 18 diz: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo? Isso me impressiona. Deus diz que o servo dele é cego. Como pode? E o surdo, como meu mensageiro, como é que alguém que vai levar uma mensagem é surdo? Mas às vezes é isso que somos. Às vezes somos cegos, às vezes somos surdos. Às vezes Deus fala com a gente e a gente não ouve. Deus nos mostra e a gente não enxerga. É ou não é isso? Infelizmente. A Bíblia diz que até a criança se dá a conhecer pela sua maneira de proceder. Mas às vezes o filho está agindo de uma forma e a gente não enxerga. A atitude dele está gritando, dizendo para a gente: ó, eu estou aqui, me enxerga, tá? E a gente não está enxergando. Que aquela criança, a rebeldia dela, a atitude dela, está nos chamando a atenção para uma carência que ela tem, e a gente não enxerga isso. Estamos perdendo os filhos, estamos perdendo para o inferno. Estamos perdendo o casamento, estamos perdendo a família, e parece que não estamos vendo nada. Somos servos dele, do Senhor Jesus, somos mensageiros dele, e não estamos vendo, não estamos enxergando, não estamos ouvindo. O inimigo está causando dano, e muitas vezes tem causado. Tem destruído tudo aquilo que era para ser tão maravilhoso, está sendo destruído. Verso de número 20, ele diz: tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouve. Então o ouvido é perfeito, o ouvido, mas não está ouvindo. Já viram que tem gente que ouve e tem gente que escuta, né? Eu me lembro uma vez em São Paulo, o pastor Jaime, em São Paulo, virou para um auxiliar dele lá, eu conheço ele. O pastor Jaime, na época, virou para ele e disse: bom, eu preciso que você vá no mercado para mim. Sim, senhor, pastor, sim, senhor. Então faz o seguinte: você vai lá e compra para mim. Eu quero que você me compre. Como é que ele falou? Eu quero que você me compre uma lâmpada de 100 velas. Vá lá no mercado e compra para mim uma lâmpada de 100 velas. Sim, senhor, sim, senhor. Você ouviu o que eu falei? Sim, senhor, sim, senhor. Então tá bom. Toma aqui. Daqui a pouco demora para chegar e demora para chegar. Quando chegou, irmão, você demorou tanto. Pastor, estava difícil de achar, mas eu já trouxe aqui. Ele veio com um monte de pacote de vela e uma lâmpada. Falou: o que você comprou? Não, o senhor não pediu para eu comprar uma lâmpada de 100 velas? Falei: não, eu falei para você comprar uma lâmpada de 100 velas. E não para você comprar uma lâmpada e 100 velas. O que eu vou fazer com esse monte de vela, irmão? Para que eu quero tanta vela? Mas ele disse que ouviu. Ele não ouviu, né? Ele não entendeu o que ouviu. Não entendeu o que ele ouviu. E saiu correndo e saiu comprando a coisa errada. Às vezes a gente está fazendo assim. A gente não está ouvindo, a gente não está entendendo o que Deus está dizendo. Deus está nos mostrando algo, Deus está nos ensinando algo, e a gente não ouve, a gente não aprende, infelizmente. Versículo de número 21. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre. Por despojo e ninguém diz: restitui. Sabe, irmãos, infelizmente, às vezes somos nós assim. Uma família que deveria ser uma bênção, um lar que deveria ser uma referência para os outros, um lar onde o Senhor deveria se fazer presente, onde deveria haver paz, segurança, sossego, um local que deveria ser uma morada de paz. Mas às vezes não está sendo isso. Por quê? Porque está cego, porque está surdo, porque não está seguindo a direção de Deus. O inimigo tem entrado, tem roubado, tem saqueado, tem roubado os seus dias, tem roubado os seus anos, tem roubado o seu prazer de estar em casa, tem roubado a sua alegria de viver. Quantos, pessoal?
nos dias de hoje cometem suicídio. O atentado de maior covardia que um ser humano pode praticar na vida é o suicídio. É um covarde quem faz isso, porque ele não encara a vida, ele não encara as dificuldades da vida, então ele tenta fugir das dificuldades. Só que essa fuga não leva a nada, a não ser a perdição eterna. E a pessoa não enxerga isso. Às vezes está destruindo a vida, a família, está jogando fora tudo que tem. Infelizmente, o inimigo está entrando, está roubando, está destruindo, saqueando a casa dessa pessoa. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, estão lá escondidos nos seus mundinhos, olhando sem enxergar nada, sem ver o que está acontecendo. Tanto com a sua própria família, como com a sociedade da qual ele faz parte. E diz mais: escondido nas casas dos cárceres, são postos por presa, misericórdia, hein? E ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz o quê? Ninguém clama: Senhor, restitui, porque o Senhor tem o poder de restituir tudo que foi roubado, tudo que foi tirado da sua vida. Ele tem o poder de fazer você voltar a ser feliz, voltar a ter alegria, voltar a ter paz dentro de casa. Ele tem o poder de mudar a história do relacionamento de um casal que está hoje, parece que perdeu aquele amor de início que existia. Mas Deus pode restaurar esse amor entre você e o seu cônjuge. A Bíblia diz que Ele faz isso. É hora de crer nessa restituição de Deus. É hora de acreditar no que Deus é poderoso para fazer. E Ele há de fazer essa obra maravilhosa. Vamos ficar de pé, todo mundo? Já falei demais hoje. Eu espero que você tenha retido alguma coisa daquilo que você ouviu. E nós vamos orar agora, e vamos orar em nome de Jesus. E vamos clamar a Deus e pedir ao Senhor: Senhor, entra na minha casa agora e muda essa história da minha família. Restitui meu casamento que está com problemas, restitui a minha família que foi saqueada, restaure o meu lar, transforme a história da minha família. É hora de dizer para Deus: Senhor, eu quero ter uma morada de paz, eu quero ter um lugar que seja realmente um lar transformado. Amém? Então fecha os teus olhos. Querido Pai, nós chegamos aqui diante da Tua presença, ó Deus, nessa hora de fé, onde nós acreditamos que o Senhor é Deus, como sempre foi, o Todo-Poderoso, aquele capaz de reverter qualquer situação que, por mais difícil, mais desesperadora que possa se mostrar, ó Deus, diante do Teu poder, essas obras do inferno não vão prevalecer. E Senhor, aqui nos levantamos agora em oração e combatemos, ó Deus, todas as artimanhas do inferno que tem existido dentro dos lares, onde o inimigo tem entrado, tem roubado, tem tirado a paz, o sossego, a alegria, tem impedido que o nosso lar seja uma morada de paz, um lugar de sossego, de segurança, onde, ó Deus, o inimigo não tem acesso. Pai, se teve, é porque de alguma maneira nós erramos, nós pecamos, nós não ouvimos o que o Senhor falou, nós não vimos o que o Senhor nos mostrou, e isso vem permitindo a entrada do inimigo, que vem atuando e gerando tanto sofrimento. Mas, Senhor, aqui chegamos diante do Senhor agora, lhe pedimos: perdoa-nos, ó Pai. Pai, se não temos sido aquele marido que deveríamos ser, ó Deus, se essa mulher não tem conseguido ser a esposa que o Senhor planejou que ela fosse, ó Deus, se nós, filhos, não temos conseguido ser os filhos que o Senhor gostaria que fôssemos, Pai, perdoa-nos, ó Deus, pela nossa negligência, perdoa-nos, ó Pai, pelas nossas atitudes erradas, perdoa-nos, ó Deus, pelos pecados que cometemos. Se não houve em nós sabedoria suficiente para a edificação da nossa casa, aqui estamos pedindo ao Senhor agora: meu Deus, perdoa-nos, santifica-nos, ó Pai, livra-nos, ó Deus, agora em nome de Jesus, de toda a influência que o inimigo trouxe contra a nossa família. Minha irmãzinha, é agora a sua hora. A palavra diz: ninguém diz restitui, ninguém clama ao Senhor dizendo: meu Deus, restitui. É hora de você clamar a Deus e dizer: meu Deus, restitui meu casamento, Senhor, restaura a minha família, Senhor, restaura o meu lar, Pai, salva o meu filho, meu Deus, liberte a minha casa, Senhor, agora alcance a minha família agora, seja a sua família que está aqui nos Estados
Amazonite, seja a sua família que está lá em outro país, ou até mesmo lá no Brasil. É a sua hora de pedir para Deus e dizer: Senhor, restaura a minha casa, restitui mesmo, porque se o inimigo roubou, eu creio muito mais tem o Senhor para me dar. Pai, o Senhor pode restituir. Restitui os anos que foram consumidos, restitui, meu Deus, a família que foi destruída, restitui o lar que foi atacado pelo diabo, restitui, meu Deus, este lar que está tão conturbado nos dias de hoje, vivendo dias difíceis. Socorre, ó Pai, socorre este lar, socorre esta família, liberta, ó Deus amado, esta casa, mude a história dessa pessoa, eu te peço, Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós combatemos todas as obras do diabo que se levantaram contra esta família, na autoridade, no poder que é no nome de Jesus Cristo. Nós te repreendemos, Satanás, quebramos agora o teu poder, e eu exijo: saia desta família, demônio que está trabalhando nesse casamento para destruir este lar, para separar pessoas que se amam. Eu te repreendo, o espírito da separação, eu te repreendo, o espírito da confusão, demônio que gera contenda dentro de casa, que faz o marido maltratar a esposa maltratar o marido. Eu te repreendo e te ordeno: saia deste lar agora com tudo que é teu, vai embora desta casa agora em nome de Jesus. Sai daí, espírito da infidelidade, da rejeição, da incompatibilidade, da discórdia dentro do lar, força do inferno que tem feito de tudo para este filho ser rebelde, desobediente. Eu quebro o teu poder e lhe ordeno: saia deste filho, saia desta filha, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a sua casa, cite o nome dos seus filhos e diga: meu Deus, os meus filhos são herança do Senhor e não a obra do diabo que vai prosperar contra eles. Eu os abençoo agora em nome de Jesus, aonde eles estiverem, e digo: mal algum me sucederá e praga alguma chegará à minha casa. Em nome de Jesus Cristo eu declaro: oh, bênção de Deus, alcance essa família agora. Pai, abençoe, oh Deus, essa pessoa que está com uma dificuldade na sua saúde, vai com a saúde debilitada. Pai, essa pessoa que está enferma, poder de Deus entra agora na saúde dessa pessoa e restaure a saúde dela, restaure a saúde dele. Em o nome de Jesus Cristo eu digo: espírito do diabo que roubou a saúde dessa pessoa, eu quebro o teu poder e te ordeno: saia daí com tudo que é teu, vai embora a obra do inferno. Quebramos, demônio, o teu poder, lhe amarramos, te repreendemos e exigimos: saia dessa casa agora. Vício maldito do cigarro, das drogas, da cocaína, da maconha, do crack, seja o que for, qual for o vício, nós amaldiçoamos este vício, repreendemos este mal e determinamos que todo mal saia em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos aos céus. Oh, abra o teu coração e declare: peça a Deus: Senhor, restitui, ó Deus, porque tudo que o inimigo roubou, tudo que o diabo tirou algum dia da minha vida, diga: Senhor, eu creio, o Senhor tem poder para restituir. Eu creio e tomo posse daquilo que é meu. Ó Deus amado, nós assim cremos e confiamos em Ti. Restitui, ó Deus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Oh, meu Deus amado, nós queremos essa restituição na nossa família. Senhor, queremos essa restituição no nosso casamento, queremos essa restituição nos nossos filhos. Pai, queremos essa restituição na nossa família como um todo, como queremos, ó Deus, essa restituição no nosso país. Você pode orar pelo Brasil agora, você pode orar pela sua pátria, você pode pedir a Deus: Senhor, restitui.
Ó Deus, a paz nesse Brasil. Restitui, ó Deus, a segurança nessa nação. Restitui a prosperidade neste país. Restitui os valores que foram roubados. Restitui, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, pois tem sido um povo roubado, saqueado. Tem sido um povo, ó Deus, maltratado. Mas nós clamamos e, ó Deus, clamamos no nome de Jesus pelo Brasil. Restaure o Brasil, Senhor. Restaure o Brasil, Senhor. Liberte o Brasil, Senhor. Muda a história dessa nação. Clamamos a Ti em nome de Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Oh Jesus, e queremos que o Brasil Te sirva. Queremos que o Brasil Te conheça. Queremos, ó Deus, que o mundo, ó Deus, o mundo Te conheça. Queremos ver todas as nações Te conhecendo. Queremos ver o Brasil ser um celeiro de pregação, de pregadores para o mundo. Queremos ver o Brasil sendo restaurado nas suas instituições governamentais. Queremos ver, ó Deus, o Brasil sendo restaurado nas escolas. Queremos ver as escolas restauradas. Queremos as nossas juventudes restauradas. Queremos ver as famílias restauradas. Queremos ver os lares restaurados. Queremos ver as famílias transformadas pelo Teu poder, Pai. Em nome de Jesus Cristo clamamos. Pedimos ao Senhor, restaura, restitui. Você pode levantar as suas mãos aos céus e levantar este clamor pelo Brasil e dizer: Senhor, restitui. Senhor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Meu Deus, o Senhor está operando, meu Pai, nessa noite. Um tempo, meu Pai, de restauração, de restituição, no lar, na casa, na família, na vida financeira, meu Deus, na vida profissional, meu Deus, no ministério, na vida, no chamado. Em nome de Jesus, estenda a tua mão aqui para este lugar, ó Deus. Estenda a tua mão aqui agora para o lar deste homem. Estenda a tua mão aqui agora para áreas da vida deste homem, onde ele tem sido furtado, roubado, saqueado. Em nome de Jesus, nós cremos nesta palavra cantada, cremos nesta palavra pregada, cremos nesta palavra, Deus, fruto de oração, em nome de Jesus de Nazaré. Então levante as mãos bem alto para Ele. Vamos declarar o tempo que roubado foi. Você pode dizer bem forte. E o tempo que roubado foi poderá se comparar. E tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. E o tempo que roubado for não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, Senhor Jesus. Eu quero de volta o que é meu. E põe teu azeite em minha dor. Restitui, Deus, leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera e restitui, restitui, Senhor, aonde você está, querido? Escute, a palavra de Deus diz que quando
Jó decidiu orar pelos seus amigos, uma restituição aconteceu na vida dele, o alcançou. Quando ele decidiu orar por outras pessoas. Então eu gostaria que você orasse por esta pessoa que está do seu lado. Você pode não conhecê-la ou conhecê-la, não importa. Aí onde você está, em nome de Jesus, comece a orar por ela. Comece a orar por ele. Ele pode ser um desconhecido, ela pode ser uma desconhecida, ou não, um parente, um familiar. Ore por ele agora. Ore por ela agora. Abençoe a vida dele agora. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, o texto sagrado diz que Deus operou restituição na vida dele. Foi restaurado o estado anterior em dobro. Deus tem mais para você. Deus tem um lugar de paz para você, uma casa firme, onde a proteção há de habitar, estará presente, a paz do Senhor estará presente, um lugar para onde você deseja voltar, depois de um dia de trabalho. Ore por ele, ore por ela, abençoe a vida dele, diga: eu te abençoo em nome de Jesus, eu oro por você em nome de Cristo. Eu oro pela tua casa, oro pela tua família, oro pela tua vida financeira, pela tua vida profissional. Em nome de Jesus eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar a tua casa, quero abençoar os planos de Deus para você, abençoar os teus planos para que esteja em conformidade com os de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos e clamamos por restituição. Não queremos estar, ó Deus, neste quadro de pessoas, neste grupo de pessoas que não levanta a voz por restituição, que não há quem clame por restituição. Olha para este lugar agora, Deus, encontra um povo que clama, que busca, que levanta a voz e diz: restitui, restitui. Fala para ele, ora orando por ele, orando por ela, peça a Deus: restitui, meu Pai, restituição na vida dele. Eu oro, Deus, por restituição na vida dela, em nome de Jesus. Esta igreja que ora, este é o povo que clama, este é o povo que busca, este é o povo que ora, que levanta um clamor diante de Deus por restituição, por restauração, em nome de Jesus. Enquanto você ora, Deus visita o seu lar. Enquanto você ora, Deus visita a tua casa. Enquanto você ora, Deus restaura a sua família, restaura o seu casamento, restaura assim a intimidade, o relacionamento que você tinha com seus filhos, que foi quebrado por uma ação maligna, que foi quebrado por uma ação demoníaca, o relacionamento que você tinha com seus irmãos, que foi rompido, aquele link de amizade foi quebrado, em nome de Jesus. Eu digo: Satanás, tira a sua mão da vida dele. Satanás, tira a sua mão dessa família. Satanás, tira a sua mão agora desse lar. Nós repreendemos, e eu digo: toda a força do diabo, toda a força do inferno, em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: todo mal, em nome de Jesus. Diga: sai, sai, sai e sai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, que Ele merece. Oh, aplauda Ele, aplauda Ele. Levante as suas mãos para Ele, diga: Senhor Jesus, obrigado, Jesus, por essa promessa que hoje o Senhor me fez, de restituição, de restauração, de paz e segurança no meu lar, em nome de Jesus. Levante a sua mão um minutinho. Jesus, eu também oro pelas pessoas que estão em casa, aonde quer, meu Pai, que essa programação chegue, pela internet, receba dessa mesma bênção de paz, de segurança, estendida para o seu lar. É no nome de Jesus que essa igreja abençoa todos vocês que estão nos acompanhando. E a igreja de Jesus diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele merece. Glória a Deus. Deus abençoe o pessoal de casa.